Meu nome é Anand Rao, como você já sabe, e eu cheguei no dia 2 de junho aqui na Europa para poder passar 30 dias viajando pela Europa de trem, uma série de coisas. Vou te contar um pouco dessa história de forma muito simples, muito como se a gente estivesse batendo um papo na cafeteria. Você está vendo ali ao fundo, bem aqui do lado, aqui, né, desse lado, a Agnes trabalhando, e vou te falar, fica aí comigo. Nós viemos passar 30 dias na Europa e, como sempre, eu já tenho 65 anos e eu fico muito tenso para essas viagens longas e tal, cada dia mais tenso. Por quê? Porque quando você tem uma idade mais elevada, você fica preocupado como é que sua saúde vai sair e tal. Antes de viajar, comprei meias de compressão. Antes de viajar, eu me preparei de todas as formas psicologicamente para fazer um bom voo. Mas mesmo assim eu fiquei desarranjado durante um bom período pela tensão e ansiedade com relação à viagem. Inclusive na sala VIP eu não comi quase nada, porque no dia anterior ao voo eu dormi muito mal e foi muito complicado, não é? Na sala VIP eu penei, depois no avião eu dormi pouco e quero contar uma história sobre a classe executiva que eu peguei, que eu chamei de ressonância magnética, porque ela é uma nova confecção. Você estica as pernas dentro de um tubo, assim, é lógico que do seu tronco, da sua barriga para cima você fica livre e tal, mas ali fica dentro de um tubo, se você ficar bem reto, com a poltrona assim, eu achei meio esquisito, mas mesmo assim fiz um voo de 11 horas e 40, onde no total deu 24 horas, porque a gente sai de casa, fica no aeroporto, espera, vai de Brasília para São Paulo, conexão, sala VIP, chega, vai, é complicado, né? E eu fiquei, vamos dizer assim, depois que eu cheguei aqui na Europa, eu fiquei me recuperando do jet lag, mas não é só do jet lag, você pega logo camas, a primeira cama do primeiro hotel era uma cama muito baixinha e muito molinha, e eu tenho problemas de bico de papagaio e DTM. Então foi complicado para se dormir naquela primeira cama. A cadeira dentro do quarto também era uma cadeira muito gasta e tal, mas eu economizei R$ 1.000 nesse quarto, mudei de um outro que eu estava, eu acho que era melhor, e economizei, fui para esse quarto. Só que na recepção você tinha vários móveis com diversas configurações, ou seja, eu sentava muito na recepção para trabalhar. Em volta do hotel, a região era muito complexa. Era uma região com pessoas com necessidades de trabalho, como por exemplo na área da prostituição, como pessoas são regiões perto de estações de trem, tanto que quando a gente embarcou naquela estação de trem, a gente andou assim 200 metros, sabe? Na saída da estação, o Google Maps não estava pegando tão bem, e quando você sai do trem era só ir para a direita, que a gente sairia no Hotel Monopol. Só que a minha inteligência artificial falou para sair pela saída principal. Aí a gente teve que fazer uma volta com as malas. E olha, não foi legal, né? Foi assim complicado, passando por uma série de grupos de pessoas confusas, vamos dizer assim, com relação aos seus procedimentos dentro da sociedade. Ficamos em Frankfurt, passeamos bastante de tram, fizemos várias imagens, fomos ao comércio, enfim, foram poucos dias ali, ficamos em Frankfurt. Depois nós partimos para, acho que foi Mechelen, não é, Agnes? Mechelen, depois de Frankfurt. Mechelen é uma cidade simplesmente fantástica, talvez uma das mais bonitas cidades que eu vi na minha vida. E eu fiquei em Mechelen porque era perto de Bruxelas. E quando você fica na capital, geralmente é mais caro do que ficar numa cidade menor. Bom, em Mechelen foi muito legal, mas quando a gente chegou, a gente resolveu... tinha uma informação dada pela inteligência artificial
que as ruas não tinham paralelepípedos. E é verdade, não tinham mesmo. Elas tinham uns tijolinhos assim, a gente foi andando, andando e de repente, numa das ruas, a mala da Agnes, ela soltou o cabo assim, quebrou, e a gente até teve que adquirir uma nova mala para encaixar essa mala dentro. Mas, fora essa intempérie, o hotel era muito gostosinho, o atendimento muito bom. No café da manhã nós tínhamos a Nora, que tratou a gente muito bem. Enfim, foi tudo fantástico. A cidade é a coisa mais linda que eu já vi. Estamos em outra cidade agora, quando eu estou fazendo esse primeiro vídeo, que é Amersfoort. Eu acho que o nome é esse, Amersfoort. Tem todas as matérias estão no Cultura Alternativa. E enquanto eu estou falando, você está vendo as imagens aí que eu coloco na lateral. Minhas edições de vídeo são assim. E Mechelen foi uma delícia. Um dos dias eu decidi... A gente andou de trem lá em Mechelen, Agnes? Não, né? A gente andou de trem mais depois que chegou em Amersfoort, que eu comprei um bilhete do Eurail que eu achei que ia poder usar 30 dias sem parar, mas não é. Eu posso usar 10 dias, hein? Sim, mas a gente andou para outras cidades ali perto, não, né? A gente não foi a Bruxelas e tal. Sim, nós fomos a Antuérpia de trem. Antuérpia é uma cidade incrível. A Agnes me informou que vendas de diamantes ao longo da história, comércio de diamantes lá é impactante. E foi muito legal, sabe? A gente passou um dia andando, quando a gente voltou, eu fiquei uns 2 dias com o pé doendo, porque foi uma caminhada e tanto no meio da chuva. Foi complicado, mas foi muito bonito também. A gente teve chance de ir a uma loja que a Agnes viu que tinha um reloginho que eu podia comprar para o meu neto, chamada Action. Essas lojas são lojas mais baratas, de quinquilharias e tal. Rapaz, eu nunca vi uma loja tão zoneada, e eu prometi para a Agnes que nunca mais ia entrar nessa loja, mas já entrei aqui em Amersfoort e estava muito organizada, porque estava cedinho. Essa loja, quando a gente foi, estava no final do dia. Então nós pegamos um trem para Antuérpia, voltamos, pagamos baratinho, e foi bem gostoso. Conhecer Antuérpia, é uma cidade enorme, agitada, e Mechelen é como se fosse a Gramado, vamos dizer, Gramado, mas com menos gente, muito gostoso, é a cidade mais linda. As matérias que eu publiquei vão todas aparecendo aí enquanto eu estou falando com vocês. Pegamos o trem de Mechelen e viemos parar aqui em Amersfoort, que é perto de Amsterdã. E ontem nós fomos até andar em Amsterdã, anteontem, né? E passamos o dia andando em Amsterdã, foi muito legal. Fomos aos museus, fomos à casa lá da Anne Frank, e também levei a Agnes a Zaandam, que é uma cidade onde lá morou, naquele hotel verde, morou quem, Agnes? Que você me contou em Zaandam, né? Ele não morou, ele passou por ali e fez um desenho com base naquele layout. Quem passou? Monet. Monet passou com base naquele... É um prédio que vocês vão ver, tem uma foto, vou ver se eu coloco as fotos, tudo aí com vocês, para vocês curtirem. Nós rodamos, eu usei mais um dia do trem, já usei 3 dias, eu acho, em torno de 2 a 3 dias. Eu tenho 10 dias, e nesses dias eu posso usar o trem, posso pegar 50 trens. Mas obviamente que não dá tempo. Então fizemos Zaandam, fizemos Amsterdã e estamos em Amersfoort. Ontem a gente foi à casa do Mondrian, e foi muito bonita a visita, uma coisa mais linda. Estou colocando fotos aí para vocês curtirem. Foi uma visita que me deixou muito emocionado, porque a pintura do Mondrian, quando ele se muda para Paris, depois para Nova York, fugindo da Segunda Guerra, e lá ele, que era um cara muito solitário, ele não teve relacionamento com nenhuma mulher, não casou nem nada, mas ele pautava as pinturas dele, ele gostava muito de bebop, de jazz. Aí eu descobri essa minha afinidade com Mondrian, e ele começou a fazer aquelas pinturas geométricas que são famosas. É só você buscar no Google que você vai conhecer as pinturas do Mondrian. E foi uma visita fantástica. Depois começamos a andar aqui por Amersfoort e descobrimos que a cidade ela é tanto super moderna, com sua biblioteca pública e diversas regiões.
Foi até interessante que num dos primeiros dias eu sempre preciso andar depois do meu café da manhã, e a gente andou para uma região que não tinha nada. A Agnes até disse, nossa, eu não gostei dessa cidade, não tem absolutamente nada e tal. E a gente viu a moradia das pessoas. E fomos vendo as crianças entrando nas escolas, enfim, pense numa coisa gostosa. Agora, do outro lado da linha do trem, e tem passagens subterrâneas para a gente ir para o outro lado, aí fica a cidade antiga, fica uma rua de comércio, fica tanta coisa bacana. Então, uma cidade que numa das premiações, não sei se é uma premiação absolutamente séria, mas foi considerada uma das melhores cidades da Europa, a cidade de Amersfoort. Então acho que valeu muito a pena vir aqui em Amersfoort, e eu estou publicando matérias sobre tudo, a biblioteca, a rua do comércio, enfim, você vai vendo tudo aí ao lado da minha face, do lado aqui mais ou menos, né? Você entende? Então, quais foram as coisas difíceis para mim? Aqui, por exemplo, é um hotel Mercury, Amersfoort Center, e tudo ótimo, com o tamanho do quarto e tal, só que o colchão muito usado e eu tenho um bico de papagaio, então isso me complicou um pouco, né? Na vinda, por exemplo, até eu ficar bem, sem desarranjo e tal, demorou um pouco também, eu tive jet lag e tal. Obviamente são as intempéries de um diabético, mas que tá tudo tão bonito, a gente está viajando, está curtindo, está escrevendo. Agora mesmo, hoje vai estrear a Copa do Mundo, eu estava assistindo um programa aqui com jornalistas famosos e antigos do futebol. Então eu posso te dizer o seguinte, que a viagem no todo, para mim e para a Agnes, eu acho que está sendo um sucesso. Avisei para a Agnes que ela tem mais saúde do que eu, né? Que ela, hoje mesmo ela ficou na cidade lá, comprou uma saia bonita para ela e tal. E eu vim para o hotel mais cedo para descansar, mas mesmo assim eu estou produzindo muito material escrito para você. Então essas histórias, fora essas intempéries de saúde, está muito gostosa a viagem. Uma informação. No Brasil nós tivemos a informação de que o verão tinham morrido 7 pessoas pelo calor e tal. Na região que a gente está, a gente só pegou chuva, frio, muito mais frio do que tudo, e a gente não trouxe muita roupa de frio. Aí eu tive que comprar uma calça urgente num lugar chamado Primark, que é um local que vende calças muito baratas. Foi 8 euros minha calça, muito mais barato que vários lanches que eu já fiz, e aí eu pude me manter melhor. Então fica de olho, eu vou ver se a partir de hoje eu gravo mais matérias, e sempre quando eu estiver relatando meu bate-papo nas matérias, você vai vendo aí as matérias que a gente já publicou no Cultura Alternativa do lado do meu rosto, tá bom? Meu nome é Alan Hall, eu sou editor-chefe do grupo de comunicação Cultura Alternativa nesses 30 dias pela Europa. Agora está completando, vamos dizer, em torno de, desde que a gente chegou, desde que a gente saiu dia 1, hoje é dia 11, né, Agnes? 11? Dia 11, né? Então, 10 dias, tá? E eu vou te contar tudo, vou tentar fazer mais vídeos simples como esse, bate-papo, tranquilo, tá? Colocando as matérias que a gente publicou no culturaalternativa.com.br. Por que eu estou correndo assim com a voz? Porque no Instagram eu só posso subir vídeos até 15 minutos, tá? Então, mais pelo Instagram, mas eu vou tentar codificar melhor esses vídeos para você. Meu nome é Anand Hall, e ali Agnes Adusumilli, nós somos editores do Cultura Alternativa.